Graças damos a Deus por mais um dia, aqui poder estar na presença do Senhor, juntamente com todos vocês, meus amados irmãos inscritos deste canal. Quero saudar a todos vocês com a paz do Senhor Jesus, que a paz do Senhor seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, que nesse amado dia de hoje Deus possa resplandecer o rosto do Senhor sobre ti e te dê a paz. Amém? Quero já estar orando juntamente com todos vocês, mas antes eu gostaria de meditar com todos vocês numa palavra que Deus trouxe no meu coração para nós estarmos fazendo esta oração, que se encontra no livro do profeta Isaías 54, versículo 17, que diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu condenarás. Esta herança do Senhor, dos servos do Senhor, e a justiça que vem de mim, diz o Senhor. Amém? Esta palavra nesse dia de hoje, o qual no começo dessa passagem está escrito, quando o profeta Isaías diz: canta, ó estéreo. Canta, ó estéreo. Regozija-te de prazer. Canta, ó estéreo, que não deste a luz. Exulta de prazer, com alegria. Canta e exclama que não tivestes dores de parto. Uma palavra que o Senhor traz, um relato sobre a situação o qual esse povo de Deus passou. Quando o Senhor refere falando: não te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. E quando o Senhor também refere que não serás mais não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhe, porque não serás confundida, antes esquecerá da vergonha da tua mocidade. O qual eu creio que Jesus está referido sobre a situação que esse povo de Deus enfrentou ali no Egito, quando todos os sofrimentos que eles passaram ali no Egito. E também quando o Senhor refere: antes esquecerá do opróbrio da tua viuvez. Deus está falando aqui também sobre, eu creio, sobre a situação do cativeiro, do exilado que esse povo viveu, da situação de tanta sofrimento que eles passaram, de tudo que eles passou nas mãos do inimigo. Por permissão também do Senhor, o Senhor permitiu esse povo viver situações onde Deus, pela sua bondade e misericórdia, mesmo em meio ao sofrimento, mas Deus manifestou a sua glória. Porque a palavra do Senhor, ela nos conta que durante a situação que esse povo viveu ali no exílio, no Egito, esse povo, eles sofreram, mas Deus manifestou com sua mão poderosa, resgatando este povo ali do Egito, manifestando ali 10 pragas, para mostrar, não só para este povo, mas também para Faraó, e também para mostrar não só para o inimigo, mas para o próprio povo de Deus, a grandeza do poder de Deus sobre as suas vidas, o cuidado, o amor de Deus, que apesar em meio ao sofrimento, mas o Senhor estava cuidando deles. O Senhor levanta Moisés para ser ali o sucessor diante de Deus para com esse povo, para resgatar este povo da escravidão do Egito.
E Deus diz para este povo: não temas, porque não serás mais envergonhada. Deus está trazendo para este povo: não serás confundida. Antes, o que Deus já tem para fazer para com a vida deste povo, iria fazer eles esquecer de tudo que eles sofreram. A bênção de Deus tão grande que Deus já tinha para derramar sobre a vida deles, a restauração de Deus, a restituição de Deus, a vida deles ia fazer com que, ia ser tão grande que eles iam se esquecer. Aqui a gente podemos até fazer uma menção mediante quando uma mulher está para dar à luz, né? Ela tem grandes dores no seu parto. Ela tem grandes dores para o nascimento do seu filho. Mas quando ela pega a criança em seus braços, a alegria que traz o seu coração de ver a bênção que Deus o concede em sua vida, que ela até se esquece de tudo que ela passou. A bênção do Senhor é tão grande em receber o filho nos seus braços, que ela se esquece de tudo que ela viveu. A recompensa que Deus dá em dar um filho nos braços da mãe quando ela dar a luz a seu filho. E aqui essa palavra Deus traz nesse dia de hoje: canta, ó estéril, alegra-te, porque o que Deus tem para fazer, o que Deus vai fazer, o que Deus vai trazer sobre a vida deste povo, eles vão esquecer de tudo que eles viveu, de toda a vergonha que muitas vezes para eles que foram no meio da luta, porque no meio do processo da adversidade, qual muitas vezes nós enfrentamos, às vezes nós olhamos de um lado para o outro, vemos pessoas que muitas vezes estão nos observando, vendo tudo que nós estamos passando, mas em base nessa palavra, na direção do Espírito Santo de Deus, o qual Deus traz ao meu coração neste dia de hoje, eu quero compartilhar com vocês, meus amados irmãos inscritos deste canal. Às vezes nós esquecemos que diante de todos os olhos que está vendo o opróbrio, às vezes nós estamos se esquecendo que essa plateia, muitas vezes, ela já é permitida por Deus. Deus faz ela crescer, tamanha quantidade, porque o que Deus vai fazer, vai ter que ver que foi Deus que fez. Aqueles que estão assistindo a dificuldade, a batalha, a adversidade, Deus aumenta a plateia para ver tão grande a glória de Deus, tão grande o manifestar do poder do Senhor, tão grande a operação que Deus vai fazer. Às vezes nós olhamos só para o lado negativo da adversidade, da vergonha, do opróbrio, do que o inimigo está fazendo. Estamos esquecendo que no meio dessa situação tem um trabalhar de Deus. E Deus vai mudar o cativeiro. E Deus é que vai mudar a história e mostrar o poder de Deus. Quando aquele povo estava ali no cativeiro, no exílio, eles estavam vivendo uma situação, mas Deus ia restaurar aquele povo. Porque o mesmo Deus que permitiu aquele povo viver tão grandes adversidades lá no Egito, ele levanta Moisés, que ali vai para resgatar este povo com a forte mão de Deus sobre a vida de Moisés. Deus levanta Moisés com autoridade, com o poder de Deus, com a graça, a unção de Deus, de tal maneira que Deus ali, ele permite que os inimigos manifestem, faça até sinais, mas diante do que o inimigo fazia, Deus fazia algo ainda maior. Deus manifestava a sua glória de uma maneira ainda maior. Deus mostrou ali no Egito que quem cuidava daquele povo, quem estava com aquele povo era Deus. Mesmo quando aquele povo estava vivendo a adversidade,
que ali no Egito, escravizado ali no Egito, o rei Faraó, castigando esse povo, fazendo esse povo trabalhar ali no Egito. Mas só que uma coisa nós vimos de Deus, que quando esse povo clamava, Deus se manifestava. A presença de Deus, ela era notória, ela era visível. Os inimigos tinham que ver a manifestação de Deus. E a palavra do Senhor, ela nos traz que ali no Egito, no meio da escravidão, que quando Deus levanta Moisés ali para resgatar este povo, a palavra do Senhor nos diz, nos está escrito na palavra do Senhor, que Deus ali ele manifesta 10 pragas. Uma que eu vejo da praga, da mortalidade de todos os primogênitos do Egito. E o grande livramento para o povo de Israel. Ali Deus manifesta a sua grandeza. Deus permitiu pragas aonde o Egito teve que ver que Deus era com aquele povo. E mediante as 10 pragas que Deus se manifesta no Egito, mediante essas 10 pragas, quando esse povo se depara diante do mar, quando esse povo está ali diante daquele grande mar, muitas vezes achando que Deus tinha permitido eles ir até ali, aquele deserto, para morrer ali no deserto. Mas ali Deus ainda tinha algo maior para fazer. As pragas, as 10 pragas, o que Deus tinha para fazer ainda era algo maior. A mortalidade de todos os primogênitos ainda não era tamanha o que Deus estava para se manifestar pela vida deste povo. Esse povo, quando ele se depara diante daquele mar, eles começam a dizer para Moisés se Deus tinha levado eles ali para morrer. E ali, o Senhor, Moisés clama ao Senhor, o Senhor diz, por que clamas a mim? Disse esse povo que marcha. E a palavra do Senhor, ela nos está escrito que ali Deus abre o mar para aquele povo passar. E ali quando Deus abre o mar para aquele povo passar, Deus permite que os inimigos entrem dentro do mar. E ali Deus fecha as águas e manifesta a sua grande glória, matando todos os egípcios, derrotando com todo o exército inimigo e dando vitória à vida deste povo. Deus trouxe algo tão grande sobre a vida deste povo. E aqui Deus também traz sobre o exílio que esse povo enfrentou. Mas adiante esse povo enfrenta o exílio, onde Deus também traz um resgate sobre a vida deste povo. Onde Deus ele traz o exílio do Senhor sobre a vida deste povo. Onde Deus aqui levanta um grande libertador, que não é ainda na vida deste povo o nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele levanta Ciro, que ali Deus, usando a vida deste homem, ele dá carta para este povo retornar para Jerusalém, para a edificação do templo, para que Deus viesse restaurar a cidade de Jerusalém. Aqui o Senhor, ele levanta esse homem, a quem o Senhor toma pelas mãos, e Deus levanta este homem para trazer este povo, para dar as cartas para esse povo retornar para Jerusalém. E aqui a palavra do Senhor nos traz esse dia de hoje, aonde no versículo 44, versículo 7 diz:
Versículo 6, melhor dizendo: porque o Senhor te chamou como mulher desamparada, triste de espírito, e como a mulher da mocidade desprezada, diz o Senhor. E por um momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Deus traz uma palavra dizendo para esse povo: por algum momento, eles podem ter se sentido só, porque no versículo 8, a palavra do Senhor diz: com grande ira escondi o meu rosto de ti, e por um momento, e com grande benignidade eterna, me compadecerei de ti, o Senhor, o teu Redentor. Deus, ele tem um amor muito grande. A bondade e misericórdia do Senhor, o zelo de Deus para com essas vidas. A infinita bondade de Deus para com este povo. O Senhor diz: por algum momento, porque o pecado, muitas vezes Deus não consegue, nos afasta de Deus. O pecado, ele cria diante de nós uma muralha nos afastando de Deus, mas o Senhor, ele diz: por algum momento eu me escondi o meu rosto de ti, mas com grande benignidade eterna, porque Deus tinha uma promessa de um amor muito grande, e com amor eterno, um amor verdadeiro, puro e sincero, Deus, ele traz para esse povo: eu me compadecerei de ti. Diz o Senhor, o teu Redentor, o maior Redentor de Israel. Deus, ele levantou homens para estar cuidando deste povo, mas o Redentor eterno deste povo sempre foi e será das nossas vidas, não só deste povo, de nossas vidas, se chama Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor é o nosso Redentor fiel. E ele traz uma palavra, ele traz essa palavra, ele diz: eu me compadecerei de ti. O Senhor, pela bondade de Deus, ele resgatou esse povo do Egito, pela misericórdia do Senhor, pela bondade do Senhor, ele resgatou esse povo do exilado da Babilônia. Em todas as circunstâncias, Deus estava tendo misericórdia desse povo. Deus estava dando oportunidade desse povo. Deus estava cuidando dessa nação. Deus estava cuidando deste povo que para o Senhor é como a menina dos olhos do Senhor. E para o Senhor somos como menina dos olhos do Senhor. Em todo momento, em todas as circunstâncias, que nós possamos enfrentar, eu vejo por base desta palavra, em meio à luta, em meio à adversidade, em meio às situações, Deus muitas vezes ele permite porque ele tem algo para fazer, ele quer mostrar a sua grandeza, ele quer nos levar a aproximar de Deus em todas as circunstâncias que Deus permitiu esse povo passar. A misericórdia de Deus estava sobre esse povo, o cuidado de Deus estava sobre a vida deste povo. O Senhor, ele diz: ó oprimida e arrojada, e com grande tormenta e desolação, eis que porei as tuas pedras, e com todo ornamento te fundarei sobre zafiras, e as tuas janelas farei cristalina, e as tuas portas rubis, e todos os termos das pedras aprazível. Deus traz uma grande promessa sobre esse povo. Deus, ele traz uma palavra de trazer uma glória aos remanescentes, uma restauração. Deus traz uma promessa na aflição de Israel, ao descrever a paz e a justiça e a glória futura que Deus tem para derramar sobre este povo. Que Deus trouxe sobre a vida daquele povo ali, tendo misericórdia dele, e ainda uma glória maior que já está preparada para todos aqueles que permanecerem na presença de Deus. Só não uma glória terrena, não só algo neste mundo, mas algo ainda maior, o qual Deus, usando João, ele descreve
No livro de Apocalipse, Deus descreve no capítulo 21, versículo 10, 18 ao 21, Deus ele descreve toda a sua glória, o qual Deus ainda tinha para se manifestar sobre a vida daquele povo, sobre a grandeza que Deus tinha, que Deus tem, melhor dizendo, preparada para nossas vidas. A cidade, a Nova Jerusalém, a cidade de Deus, preparada para os filhos de Deus. E aqui o Senhor nos diz no capítulo, no versículo 14, e com justiça serás confirmada e estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Deus está falando de livramento, Deus está falando do que Ele tem para fazer e o que há de vir. Ele está nos prometendo livramento. Na palavra do Senhor, eis que poderão vir e ajuntar, mas não será por mim. E quem se ajuntar contra ti cairá por amor de ti. Louvado seja Deus. E o Senhor diz que toda ferramenta preparada não vai prosperar. Mediante a bênção de Deus, mediante a vitória que o Senhor tem preparado, mediante o que o Senhor nos concede, aqui o Senhor está nos trazendo tudo que vivemos, tudo que você, nesse dia de hoje, tem passado, aflição. Esse povo, ele viveu umas etapas de dificuldade, a escravidão do Egito. Eles viveram uma etapa de adversidade, do exílio. E aqui Deus descreve para eles uma restauração de Deus. E ainda tem uma restauração maior ainda para acontecer, que é a cidade de Deus, a cidade de Jerusalém, os muros de ouro, aonde Deus traz sobre as nossas vidas, que Ele vai nos conceder essa maior vitória da vida do homem e da mulher. É estar com Deus, é estar nessa cidade. Porque tudo é perecível aqui nessa vida. O ouro, a prata, tudo é perecível. Mas a glória, o poder de Deus, a grandeza do Senhor, que está preparada. Mediante tudo que esse mundo está por vir, Deus tem livramento. Deus tem um livramento para livrar aquele que permanecer firme na presença do Senhor. E o Senhor traz nesse dia de hoje, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, toda língua que se levantar contra ti. Tudo que tem vindo sobre a tua vida, toda acusação, todo falso testemunha, toda perseguição, toda batalha, toda adversidade, toda luta que a igreja do Senhor possa enfrentar nessa terra, Deus vai condenar. Juntamente aqueles que são de Deus, aqueles que permanecer firmes na presença do Senhor, naquele grande dia, a igreja do Senhor vai julgar este mundo. Aquele que permanecer firme na presença do Senhor, ele vai julgar este mundo. O Senhor diz, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do Senhor para os servos do Senhor. Às vezes nós olhamos, às vezes nós vemos tantas injustiças, nós vemos tantas coisas que enfrentamos, adversidades que passamos, problemas que nós enfrentamos, e nós perguntamos aonde está a justiça. Muitas vezes o que é certo se passa por errado e o que é errado se passa por certo, e às vezes nós não conseguimos entender neste mundo que nós vivemos situações como essa. Às vezes nós passamos por situações onde buscamos a justiça e não temos. Às vezes passamos por situações onde nós clamamos até pela justiça de Deus. Só que Deus traz uma promessa nesse grande dia que está por vir, neste grande dia que a igreja de Deus, juntamente com o Senhor, condenará todas as injustiças, com juízo,
porque é uma promessa de Deus aos servos do Senhor que permanecer na presença de Deus, confiando no Senhor. Deus vai se cumprir nas nossas vidas. Ele limpará dos nossos olhos toda lágrima, porque ali não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais luto. E Ele limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. Você que já passou por situações, você que já enfrentou adversidade, você que já passou por adversidades que você foi injustiçado, muitas vezes foi enganado por alguém, muitas vezes alguém usou de injustiça para com você, muitas vezes você passou por uma situação onde você era certo e foi passado como errado. Deus diz toda a ferramenta, mas já toma posse nesse dia de hoje, em cima dessa palavra, toda a ferramenta preparada não vai prosperar. Então somente creia que o nosso advogado, o nosso juiz, chamado Jesus Cristo, ele vê todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. Às vezes nós passamos por situações que nós pensamos aonde está a justiça, mas aquele que busca o Senhor, ele tem que aguardar a justiça de Deus. Não querer fazer justiça com suas próprias mãos, não querer tomar atitude por si próprio, mas confiar em Deus. E eu tenho certeza, pela base dessa palavra, que aquele que espera no Senhor, ele não é confundido. Ele não é confundido. Porque quem julga nossas causas, ele é justo juiz. Ele é o justo juiz. Ele é o nosso advogado, o nosso justo juiz. Ele não erra. Ele não erra o endereço. Ele não erra a casa. Ainda que para você tem recebido situações, pagado por algo que você não fez, enfrentado adversidade que você não fez. Mas o que nós devemos tomar por base desta palavra, o que nós devemos acreditar desta palavra que está aqui escrita no dia de hoje, no versículo 17, que é a base desse dia, o qual o Senhor traz no nosso coração, que toda a ferramenta preparada, ela não vai prosperar, ainda que os seus olhos pareçam que está prosperando, pareça que a adversidade está indo longe, está indo distante, e você não está vendo ação, mas tão somente creia, acredite no poder de Deus em meio à luta. Não é fácil, mas é o que eu e você precisamos fazer. Esse povo, voltando lá aonde eu mencionei no começo dessa passagem bíblica, quando esse povo estava vendo o inimigo seguindo a eles no deserto, entrou atrás dele no mar, talvez aos olhos deles, eles estavam pensando, o inimigo vai nos derrotar, mas eles não sabiam que o maior de Deus ainda estava por vir. Deus permitiu o povo de Israel entrar, passou no mar, saiu do outro lado, mas o inimigo entrou no mar, mas eles não saíram do outro lado. Deus fechou as águas, destruiu com todo o exército de Faraó, destruiu com todo o exército inimigo, mostrando que Deus era com aquele povo. E nesse dia de hoje você possa acreditar, ainda que você esteja sentindo o inimigo no teu calcanhar, com perseguição, com adversidade, mas saiba que Deus tem o momento certo, a hora certa dele entrar em ação e mostrar o seu poder, a sua grandeza, a sua glória. Às vezes nós achamos que o inimigo está prevalecendo, às vezes nós achamos, Deus está permitindo, Deus permite o inimigo ir. Deus permitiu o inimigo desse povo estar ali, ó. Deus trouxe, Deus poderia ter destruído esse inimigo lá no Egito, mas Deus trouxe, Deus falou, vai, atravessa, entra no mar, atravessa nesse mar. Mas a adversidade não vai atravessar. Essa situação que você está enfrentando nesse dia de hoje, Deus está falando, entra aqui, passa por aqui, faça o que Deus está mandando fazer. Ainda que você veja o seu inimigo ali, ó, no seu pé, mas saiba que tem um momento certo de Deus agir. Deus é o nosso justo juiz. E quando nós menos esperamos, nós vemos a glória de Deus. Deus manifesta a sua glória com o firmamento de uma restauração. Ele restaura tudo
que você perdeu, Ele te restitui e derrota o inimigo da sua alma. E derrota com a adversidade. Às vezes nós queremos que Deus age no nosso momento, na nossa hora, mas Deus tem o momento certo. Deus deixa o inimigo ir bem longe. É como se Deus desse corda para o inimigo. Na permissão de Deus, Deus vai dando corda. E em todas as situações aqui, Deus agiu. Porque esse mesmo exército que entrou em Jerusalém, levou Jerusalém para ser cativa, esse mesmo exército, Deus lá na frente, Deus agiu contra eles. Deus tem o momento certo de Deus permitir que o inimigo se levante, até venha, porque Deus, o propósito de Deus é, através da situação, nos levar para perto de Deus, para nós buscar a Deus. Mas em meio à busca ao Senhor, o Senhor traz, em meio à busca ao Senhor, o Senhor traz a sua presença gloriosa, derrotando a adversidade, restaurando as nossas vidas, restituindo aquilo que perdemos, mostrando para o inimigo a grandeza do poder de quem nós servimos sobre nossas vidas, e se cumprindo o que está escrito nessa palavra. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Alguém pode difamar, pode falar, mas como a palavra de Deus diz, quem nos justifica é Deus. Quem vai justificar você diante dessa situação, dessa injustiça que você está enfrentando, é Deus. Ainda que você está pagando pelo que você não fez, quem vai te justificar é Deus. Se alguém tem difamado, se alguém tem falado, tem feito difamação da tua vida, tem levado o seu nome para lá e para cá, deixa nas mãos de Deus. Toda língua que se levantar contra ti, o Senhor diz, tu a condenará, porque esta é a herança do Senhor para os seus servos. Deus tem uma justiça grande para trazer sobre a igreja. Essa igreja perseguida, essa igreja que muitas vezes rejeitada, difamada, Deus vai chegar o momento dessa igreja triunfar. E o triunfo da igreja maior ainda é na sua glória. Ele está com o Senhor. Às vezes, neste mundo é rejeitado, nesse mundo é difamado, mas Deus tem uma glória para derramar sobre essa igreja. Aqui nós vivemos as bênçãos do Senhor, mas o maior triunfo é estar com Deus. O maior triunfo é quando estiver juntamente com o Senhor. O Senhor diz, e tu a condenará. Esta é a herança dos servos do Senhor. Toda ferramenta, não precisamos temer a língua que tem difamado, aquele que tem falado, ferramenta preparada, as escondidas, reunião secreta. Não precisamos temer. Não precisamos temer o inimigo que tem se levantado. Não precisamos temer aquilo que os meus olhos não veem, que os teus olhos não veem. Uma coisa nós temos que entender, algo nós temos que aprender de Deus, que Deus vê tudo. Embaixo da terra, do céu, em cima da terra, Deus vê tudo. O que meus olhos não veem, o de Deus vê. Uma coisa eu aprendi de Deus, pela misericórdia de Deus, nessa jornada de caminhada com o Senhor. Eu falo para Deus, falo, Senhor, aquilo que diante de mim não é falado, que muitas vezes atrás das minhas costas possa ser falado, ao meu respeito, o Senhor vê. E quem conhece nossas vidas melhor do que nós mesmos é Deus. Deus é que nos conhece. Ele sabe a sua fidelidade. Às vezes, tem pessoas que elas tentam se justificar diante das pessoas. Não, o que nós temos que fazer é confiar em Deus e fazer o que é certo. Quem vai justificar, fazendo nós o que é certo, é Deus. E naquele grande dia, quer que ouça ou deixe de ouvir, acreditar ou não, Deus, você vai estar diante de Deus, juntamente com o Senhor, julgando toda a condenação,
que fizeram contra a tua vida. O Senhor diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, não vai prosperar. Pode fazer edito, pode criar reunião, pode tramar às escondidas, pode agir no secreto, mas quem justifica é Deus, quem livra é Deus, quem guarda é Deus. Os olhos de Deus estão como chama de fogo sobre os 4 cantos da terra. Ele guarda, é Ele que protege, é Ele que nos livra, é Ele que nos dá o escape. O laço do passarinheiro, todas as laçadas armadas à beira do caminho para tentar prender os passos, para tentar lançar, derrubar. Quem nos livra é Deus. Tem situações que meus olhos, os teus olhos não veem. Tem situações que nós não podemos ver, mas os olhos de fogo de Deus vê tudo. Os olhos do Senhor contemplam grandes e pequenos. O Senhor contempla os 4 cantos deste mundo. Ele vê tudo. Nada passa despercebido diante dos olhos de Deus. E como está escrito nesta palavra, que nesse dia de hoje possamos crer, que nós precisamos tomar posse da palavra de Deus. Quando nós tomamos posse desta palavra, sabendo que nós não temos condições de ver tudo, de saber de tudo, porque somos limitados, mas nós servimos um Deus que Ele é ilimitado, Ele vê tudo, Ele está em todo o tempo, em todo o canto. Ele sabe de tudo. Aquilo que os meus olhos, os seus olhos não vê, Deus vê. Então, nós possamos fazer como o Salmo de Davi, deitar e dormir tranquilo, porque quem guarda nós é o guarda fiel. Ele é o guarda fiel do seu povo. É Ele que nos guarda, é Ele que nos livra. Ele te livrará do laço do passarinheiro. É Ele que te livrará de toda a ferramenta preparada. Ele guardará o nosso pé. Ele não deixará vacilar o nosso pé. Porque aquele que nos guarda, Ele é fiel. Ele é fiel para nos guardar. Essa palavra ela traz uma grande dimensão de uma glória, o qual Deus tem para restaurar sobre a vida deste povo. Uma linguagem qual Deus usa até ali, João, em Apocalipse, no versículo, capítulo 21, 10, 18 e 21. Você vai encontrar uma descrição da glória de Deus. Você vai encontrar uma descrição de tudo que Deus tem ainda mais preparado para aqueles que confiam no Senhor. Como a Bíblia diz, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para todo sempre. Assim como estão os muros em volta de Jerusalém, está o Senhor à volta do seu povo. Tudo que esse povo viveu, Deus foi com eles, Deus guardou eles. Aqui Deus manda esse povo, se esquece de tudo que vocês viveram. Se esquece da vergonha da tua mocidade, se esquece do opróbrio da tua viuvez. Porque Deus tem coisa grande para fazer. Deus tinha restauração para fazer sobre a vida deste povo. Às vezes nós achamos que Deus não vai agir. Ele vai sim. Na hora certa, a justiça de Deus ela chega. No momento certo, o nosso justo juiz, ele senta na cadeira do tribunal e dá o martelo da sentença favorável aos seus filhos que esperam no Senhor. Bom é esperar no Senhor. Como está escrito na palavra de Deus. Bom é nós suportarmos aquilo que muitas vezes Deus permite nós passar. Porque sabemos que neste processo algo Deus tem a fazer. Deus fará a nossa posteridade abençoada, cheia de Deus, cheia da glória, cheia da unção de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Quero deixar esta palavra nesse dia de hoje, o qual Deus trouxe no nosso coração. Vamos fazer um instante de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, como nós meditamos nesta palavra desse dia de hoje,
toda ferramenta preparada não prosperará. É promessa do Senhor, meu Pai. Eu quero louvar o Senhor por vidas que orarão conosco, que estão conosco neste canal, Senhor. Que a bênção do Senhor alcance cada vida, cada casa, cada família, os quatro cantos dessas casas, os quatro cantos desses lares, Senhor, seja alcançado pela bondade de Deus. Que a justiça e a misericórdia do Senhor seja sobre essas famílias, seja sobre essas vidas. Que o Senhor venha fazer, meu Deus, a manifestação da Tua glória. E sabemos, ó Pai, que quando o Senhor manifesta a Tua glória, vem a Tua justiça, vem a Tua misericórdia, vem a Tua benignidade, vem a Tua bondade. Vem junto para com nossas vidas, Pai. Eu entrego em Tuas mãos cada vida que tem compartilhado conosco esta oração, essas mensagens para vidas que estão passando por um vale da sombra da morte, mas que buscam a Tua presença, acreditando na grandeza do poder de Deus. Ó Pai de poder e glória, eu louvo a Ti, porque se não for o Senhor, os inimigos tinham nos engolido vivo. Mas graças a Deus, que a misericórdia do Senhor é que tem nos sustentado, nos guardado. E eu creio na vitória, Senhor. Eu creio na vitória na vida deste irmão que tem orado conosco, essa pessoa que está passando por injustiça, sendo condenada por algo que ela não fez, sendo caluniada, sendo difamada por algo que ela não falou, mas ela está acreditando e esperando na justiça do Senhor. E eu creio que toda ferramenta preparada não vai prosperar. Eu sinto tão a graça do Senhor nesta palavra, e eu sinto que o Senhor vai fazer algo na vida de pessoas que eles vão glorificar o Teu nome. Até o momento está pensando que está prevalecendo a adversidade, mas eles vão ver a mão de Deus. Eles vão ver, porque Deus dá uma palavra, não é em vão. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Como está escrito nesse próprio livro de Isaías 55, versículo 11, diz: assim será a palavra que sai da boca de Deus, ela não tornará vazia, mas ela vai fazer o que lhe apraz. E Deus, eu creio que Deus tem justiça para fazer, Deus tem livramento de Deus para dar contra situações que são projetadas, escondidas. Quantos grupinhos são formados, quantas reuniões secretas para tentar puxar o tapete, tentar derrubar essa pessoa, tentar destruir o ministério, para tentar destruir a posição que essa pessoa exerce dentro dessa empresa, nessa firma, esse cargo elevado que essa pessoa está. Quantas pessoas que muitas vezes projetam escondida, como tirar essa pessoa, como tentar impedir essa porta que o Senhor abriu, fechar essa porta, mas o Senhor está escrito na palavra do Senhor que a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Eu creio no grande livramento para esta vida, nesta empresa, em nome de Jesus Cristo, Pai, para essas pessoas que trabalham, para essas vidas que têm ali, meu Deus poderoso, essa posição elevada que o Senhor deu. Foi a honra de Deus, foi o Senhor que honrou, foi o Senhor que colocou, porque muitas vezes pelas forças humanas, não tinha como essa pessoa estar ali nesse cargo, muitas vezes pela uma preparação até de uma faculdade, que essa pessoa ainda nem tem ainda, Senhor. Mas ela está ali, porque Deus colocou. Deus achou graça, Deus abençoou a vida dele, a vida dela. Deus abriu essa porta tão grande que alguém olha e diz, não é capaz, mas quem capacita é Deus. Quem dá as condições é Deus. E diz o Senhor, operando o Senhor, quem impedirá? Eu creio, meu Deus, que nesta palavra, o Senhor tem livramento, o Senhor tem justiça para fazer em favor de vidas. E eu entrego em Tuas mãos e creio na grande vitória do Senhor. Creio no grande livramento das mãos do Senhor. Em nome de Jesus. Já quero dizer para todos que estão inscritos neste canal, leve essa mensagem para alguém que está necessitado. É com um grande propósito no meu coração que eu faço que eu trago esta mensagem, com um propósito ardente no meu coração, na minha alma. É com uma ardente sede de levar uma palavra, de fazer esta obra. Divulgue esta oração, esta mensagem. Se inscreva, deixa seu like para as notificações. Quando essas mensagens forem enviadas, você receba a notificação.
para tomar posse da sua vitória, em nome de Jesus, amém? Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, que Deus abençoe seu lar, que Deus abençoe seu emprego, seus negócios, a sua empresa, a sua loja, a sua padaria, o seu comércio, que Deus te concedeu aí, que Deus possa fazer prosperar uma clientela abençoada sobre a sua vida, que Deus venha resplandecer, que a bênção do Senhor desça como chuva sobre a sua vida nesse dia, em nome de Jesus.